Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. A gente cantou muitas canções de exaltação ao Senhor aqui. E ele praticamente cantou também sobre um rei que vem, um rei que virá, nosso amado Jesus. E eu acho que a gente não está à toa num lugar ou num estado, Brasília, falando sobre um rei que vai governar todas as nações com justiça e retidão. E eu fiquei ali, cara, o que eu vou... Então, quando a gente cantava, Ele habitará conosco, eis o tabernáculo de Deus entre os homens. A gente estava afirmando aqui que a nossa expectativa sobre o futuro glorioso dessa terra é a restauração de todas as coisas, quando um homem judeu de 33 anos retornará para encontrar a sua noiva, a sua igreja, e ele vai habitar no meio do seu povo. Meus amigos, era para você estar chutando cadeira agora. A nossa expectativa, se você é um cristão, se você é convertido, foi alcançado pelo Evangelho, todos os nossos parâmetros de esperança mudam ou precisam mudar. Porque conversão não é aceitar Jesus, amém? Isso é até errado, você não aceita Jesus. É impossível alguém aceitar Jesus. Levante sua mão. Eu aceito Jesus. Não, meu amigo. Ele te aceitou. Ele te encontra primeiro. As Escrituras dizem que você só pode amar a Deus por causa de uma coisa, por causa que Ele revela o amor dEle. E quando Ele revela o amor dEle, não tem outra opção. A graça de Deus é irresistível. É encontrar Deus, ser fascinado por Ele e responder a Deus. Então, todas as nossas antigas convicções, as nossas antigas forças, elas são submetidas, rendidas, destronadas, para que Cristo seja a nossa única esperança. Então, se antes você confiava no dinheiro, hoje você não confia mais. Vocês estão comigo? O próprio Jesus disse: não dá para você servir a dois deuses, ao dinheiro e ao Senhor. Já parou para pensar que o próprio Filho de Deus atribui dinheiro como se fosse um próprio Deus? Ele chama o dinheiro de mamon. Não dá para seguir. Então, ou você adora a Deus, ou você confia no Senhor, ou você confia no dinheiro. Essa é uma convicção que nós precisamos. É óbvio que a gente vai amadurecendo no nosso coração e na nossa confiança. Isso faz parte da jornada cristã. Mas não tem como nós sermos um cristão confiando em outras coisas a não ser Deus. Eu confio na força do meu braço para resolver. Eu confio no meu intelecto. Não, nós submetemos a nossa sabedoria à sabedoria de Deus. Mas uma coisa que tem imperado nos nossos dias
Nem sei como é que eu vou começar isso. É que nós temos confiado a nossa nação, a gente tem confiado tudo que diz respeito ao governo a homens e não a Deus. Então, naturalmente, nós começamos a... Tá gravando? Online? Não. Tá. Então, naturalmente, nós começamos a colocar o nosso coração e a nossa confiança em homens. Então, cara, o Brasil está muito ruim. Esse cara aqui consegue resolver. Ou o Brasil... Deus me guarde. Ou só esse outro homem consegue resolver a situação da corrupção do Brasil. E nós chamamos ele de Messias. Sabe o que significa Messias? Ungido. Só que a nossa esperança para essa terra não são homens. E quando nós colocamos a nossa esperança em homens, logo, eles se tornam o nosso Deus. Tudo ao qual, meus irmãos, de verdade, eu dou aula de adoração há mais de 10 anos. Uma das coisas que caracteriza a adoração é devoção, submissão. Vocês concordam comigo? Se nós adoramos a Deus, nós nos submetemos à sua vontade, sim ou não? Se nós adoramos a Deus, nós somos devotos, o nosso coração é voltado para a devoção ao único e verdadeiro Deus, amém? Confiança ao único e verdadeiro Deus, amém? Nós fazemos isso com homens. Aí você me quebra, se você puxar essa aí, você me machuca muito, tá? O irmão sabe, tem os caminhos, né? Então nós colocamos o nosso coração e a nossa confiança a homens, e aí esses homens são idolatrados e se tornam o nosso Deus. Só que sabe o que o Salmo 115, e a gente coloca isso para a esfera católica, e aí a gente julga os nossos irmãos católicos, tá? Católico não é primo, não. Católico é irmão. Talvez acabei a minha pregação aqui, ninguém mais vai me ouvir, mas vamos lá. Mas a gente fala sobre os católicos se dobrarem a imagens de escultura, mas o Salmo 115, Davi ele começa a trazer qual é o que acontece com aqueles que adoram ídolos. E aí ele fala, não a nós, Senhor, mas o seu nome dá glória. Então ele começa falando, eu não posso me tornar um ídolo, primeiro de tudo. Quem é o único que recebe glória? O Senhor, só o nome do Senhor. Só o nome dele dá glória. Aí o Salmo 115, isso nem está no esboço, gente. E aí o Salmo 115 fala o seguinte, os deuses das outras nações são falsos deuses. E aí ele começa a pontuar. Tem boca, mas não. Tem olhos. Tem nariz. Tem mãos. Como termina o versículo? Sejam semelhantes a eles todos os que nele confiam. Está aqui, né? Tornem-se semelhantes a eles. A eles quem? A essas imagens. A questão é que tem muito evangélico que não se dobra a nenhuma imagem, mas se dobra a homens. E meus irmãos, sabe por que no nosso meio algumas pessoas na igreja estão perdendo a sua voz profética? Sabe por que algumas pessoas estão perdendo visão profética?
não consegue ser boca de Deus para profetizar? Por causa que elas estão se tornando iguais aos seus ídolos. Tem boca, não fala. Por que que algumas igrejas estão perdendo a voz profética? Por que que alguns irmãos estão perdendo a sua voz? Discernimento. Tem ouvidos, mas não ouvem. Você fala, caramba, estou num tempo de secura, não ouço Deus. Claro, seu Deus é outro. O seu Deus não é o Deus que tem voz como o som de muitas águas. Você já parou do lado de uma cachoeira? Quem já parou? Quem já foi numa cachoeira? Quando a água bate, meu amigo, é ensurdecedor. E outra característica da cachoeira, não é só que o som da água é alto, o som é contínuo. Então a questão não é se Deus está falando ou não, a questão é se você está ouvindo. Perdemos sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não temos mais autoridade profética para falar sobre os decretos de Deus. Não temos mais visão, porque colocamos nossa confiança em Deus. Nós confiamos na política, sendo bem claro, rasgando aqui. Nós confiamos nos homens da política. Gente, eu não estou falando para vocês votarem nulo, não estou falando nada disso, tá? Essa parte aí, vocês conversam com o seu pastor e ele se vira. Já joguei essa granada, tirei, botei na tua mão. Não estou falando isso. Eu estou falando que se a gente coloca o nosso coração em homens, e eu não estou falando nem só em política, estou falando, você pode ser na igreja, mano. Pode ser num líder, num pastor. A gente já falou isso ontem, né? O exemplo de Moisés e o povo. Se você coloca seu coração, confiança e esperança nesses homens, você se torna cego, surdo e mudo. Mas há uma esperança que não falha. Há uma esperança de um Deus que liberou a sua palavra e ele não volta atrás. Existe agora no céu um homem à direita do Pai, e esse homem, como diz as Escrituras, é o filho de Davi. E esse filho de Davi foi escolhido pelo próprio Pai para governar as nações com justiça e retidão. Enquanto o Rubens cantava, me veio o Salmo 2. E a gente está num contexto hoje de guerra, de um montão de coisa. E quando a gente não confia, o que tem acontecido no Brasil é, cara, eu nem sei como é que eu vou conectar isso aqui, vamos lá. Quando nós colocamos o nosso coração, a gente nem está mais confiando nos líderes que a gente tem hoje. A gente está confiando no governo de outros países. Não, porque... vou rasgar. Porque o Trump resolveu Venezuela. Porque o Trump entrou rasgando o Irã. Está trazendo solução para o mundo. Não, porque com certeza vocês já viram, aí tem um monte de postagem. Está faltando o Brasil. Quem viu essas postagens? E aí agora vão colocar o Comando Vermelho e o PCC, lá os Estados Unidos está olhando como um grupo terrorista. Mano, eu cresci na favela, eu sei como é que é o rolê. Meu amigo, já jogaram granada do lado da minha casa. Eu criança, com os meus pais.
Já vi minha cama fazer assim, ó. Sério. Eu acho que tem que acabar isso tudo. Mas eu não acho que o Trump vai fazer isso. Sabe pelo que eu oro? Eu oro por um derramar do Espírito, da presença de Deus, em que os traficantes vão descer as favelas e jogar as armas fora. Eu acredito num derramar do Senhor, um aumento exponencial da presença de Deus, em que aqui, ó, a galera do Senado, todo mundo não vai conseguir entrar, igual saca tabernáculo, o templo que Salomão construiu. A presença de Deus era tão densa que os caras que eram de Deus não conseguiam entrar. Caraca, maluco. Os sacerdotes que tinham que ministrar não entravam, mano, para trabalhar, porque existia uma presença física ali, ó. Tinha uma parede. Sabe quem era essa parede? Deus. Não dava para entrar. Sabe por causa de quê? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Deus estava, a presença de Deus era física e palpável ali. Eu oro por isso, cara. Os caras vão lá, vamos fazer mais uma reunião de corrupção. Vamos lá, quanto mais a gente consegue ganhar, Deus está lá. Arrepende todo mundo. Temor do Senhor. Tipo Ananias e Safira. Mano, se a gente aprovar isso aqui, a gente morre. Eu lembrei de Salmo 2, cara. Rubão, por que as nações se enfurecem imaginando coisas vãs? Você já leu o Salmo 2? Cara, isso aqui fala da grandeza de Deus, cara. Isso aqui é o cenário do fim dos tempos. Para quem não sabe, essa daqui é uma visão profética do fim. É uma visão de Davi antes do retorno de Jesus. Olha o que está escrito. Por que as nações se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Versículo 2. Os reis da terra, pode colocar aqui, reis da terra, presidentes. Os presidentes, os governantes da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Pausa para pensar. Imagina o cenário de fim dos tempos. As nações se reuniram, um conselho das nações, e falaram: vamos romper com as leis de Deus. Eles falam que as leis de Deus são algemas. Vamos romper as algemas das leis de Deus que nos prendem. Meus irmãos, nós estamos nesse momento nisso. Muitas ideologias se levantando. Família? Acaba com isso. Vamos redefinir família. Ser pró-vida? Não. Vamos liberar o aborto. Estou mexendo em terreno minado. Estou andando aqui em lugares perigosos. As nações, as ideologias, os líderes da terra conspirando contra Deus, conspirando contra as leis de Deus, falando assim: essas leis de Deus são correntes nas nossas mãos. Só que as Escrituras dizem para nós, e eu sei que você sabe, que a lei de Deus é boa, perfeita e agradável. O homem está olhando tanto para si,
tão entranhado em iniquidade e pecado, que eles olham a lei de Deus e veem como correntes. Olha o versículo 4. O que você acha como Deus olharia para isso? As nações se voltando contra as suas leis, se voltando contra Ele. Olha o que diz o versículo 4. Aquele que habita no céu dá risada. Como é que está a versão de vocês? A minha é NA. Algumas versões diz, aquele que habita no alto céu se põe a rir. Enquanto as nações começam a conspirar contra Deus, ele zomba. Ele ri. É como se ele fizesse assim, sério? É sério que essa é a posição de vocês? O Senhor zomba deles. Versículo 5, e na sua ira, a seu tempo, o Senhor lhes falará, e no seu furor deixará eles apavorados, dizendo, eu escolhi o meu rei sobre o seu santo monte Sião. Amém, igreja? É esse rei aqui que você espera. Esse é o governante. Sabe quem escolheu ele em sua soberania? Deus. Eu escolhi. Vocês estão aí tramando, líderes da terra, presidentes da terra, vocês estão tramando contra as minhas leis. Eu escolhi o meu rei que vai governar de Sião. Sabe onde fica Sião? Jerusalém. Meu amigo, acho que tem um Satanás mexendo no meu olho aqui. Sai! Sabe onde fica Sião? Jerusalém. Sabe onde o rei vai governar? Aonde? Vamos, gente! Vai com voz de avivamento, em nome de Jesus. Estão sendo muito confrontados com essa palavra? Estou mexendo com a sua mente, seu coração? O rei vai governar de Jerusalém. Sião. Meu irmão, cuidado com o que você fala. Free Palestine. Cala a boca. Palestina, do rio ao mar. Você sabe o que significa isso? Extermínio dos judeus. Silêncio constrangedor aqui. Meus amigos, o nosso Deus, Jesus, ele não é evangélico. O nosso Deus, ele é... Vamos de lá. Ele é o Deus que nasceu de uma mulher, encarnou uma mulher judia, cresceu, andou por essa terra, filho do homem, filho de Deus, o Messias qual todos os profetas profetizaram. Um homem que não veio simplesmente para os judeus, mas para os seus, que foi crucificado na cruz. Mas esse homem não ficou na cruz, não ficou preso ao túmulo. Esse homem ressuscitou. E esse homem, ele não ressuscitou como um fantasma.
Eu sei que o credo apostólico fala sobre a ressurreição do Senhor, mas a mente dos evangélicos é que Jesus ressuscitou como um fantasma. Não! Jesus ressuscitou em carne. Esse é o cerne. Esse é o cerne daquilo que nós acreditamos e confessamos. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos que nós não vamos ficar apenas nesse corpo contaminado, mas nós receberemos um corpo glorificado. Esse corpo glorificado não é você se tornar um fantasma. Não é você ficar pulando de nuvem em nuvem. E aí lá no céu, quem quer ir para o céu? Então, você não vai, porque o céu vem para a terra. A gente pensa no céu com uns anjinhos peladinhos tocando harpa. E você com uma roupa branca de batismo, andando no céu, e aí passa um anjo dentro de você. Gente, isso não é ghost, não. A Bíblia não é. Cristo ressuscitou em carne, encontrou com os seus discípulos. Tomé pôde tocar nas suas feridas. Antes de Tomé tocar nas suas feridas, Cristo atravessa a parede com um corpo de carne. É espiritual e é físico. Cristo, até ser assunto aos céus, sentou para comer um churrasco com os discípulos. Comeu peixe com o corpo glorificado. A pergunta é: para onde esse peixe foi? Eu não sei, mas ele comeu com os discípulos. Depois desse período, falando com os discípulos, Atos 1, acerca do reino de Deus, Cristo é assunto aos céus, e ele subiu aos céus em carne. Então, o Deus que nós esperamos está agora, nesse exato momento, à direita do Pai, em carne. Deus está à direita do Pai. Jesus, o Filho de Deus, em carne. Sabe quantos anos tem Jesus? 33. Parou para pensar nisso? Já se passou 2000 anos, né? Então Jesus deve ter 2000 anos. Calma aí. Jesus é um homem de 33 anos à direita do Pai. Esse mesmo homem vai voltar para governar as nações. Por quê? E ele vai escolher um lugar. Ele já escolheu, né? Jerusalém. Porque o nosso Deus é judeu. Meus amigos, cuidado com o que você fala. Não estou falando que você tem que concordar com tudo que o Estado e o presidente de Israel faz. Isso aí é bobeira, tá? E eu não estou falando que todos os judeus são cristãos. Também não estou falando isso. Mas Deus fez uma promessa a Abraão. Uma terra. Quem é o Deus que nós esperamos? Jesus. Quem é esse rei? Um rei político que vai governar as nações em retidão. Isaías 2 diz que todas as nações vão subir uma vez ao ano. Olha só que incrível. Jesus governando as nações no milênio. Eu não sei o que você pensa de escatologia. Eu estou jogando aqui e depois você se vira. Mas eu creio em 1000 anos literal. Eu não sou milenista, eu não sou pós-milenista, sou pré-milenista histórico. Se você não sabe o que é isso, anota e depois dá uma pesquisada. Eu creio que Jesus vai voltar, que ele vai destruir o governo do anticristo, vai matar os inimigos de Deus que estiverem aliados ao anticristo, e ele vai governar por 1000 anos
junto com aqueles que ressurgiram com ele, que receberam seus corpos glorificados. Tantos aqueles que já morreram. Ai, vamos lá, meus amigos, isso aqui me empolga demais. Imagina Jesus. Meu Deus, não posta essa não, em nome de Jesus. Imagina Jesus com seu cavalo, Apocalipse 19. Verdadeiro e fiel. Cabelos brancos como a lã, uma espada saindo da sua boca. E o governo anti-Jesus, anticristo, sendo dizimado pela palavra da sua boca. Cara, qual é o Jesus que você crê? Ontem eu comecei falando de Jesus que entra na igreja com um chicote e vira as mesas. Hoje eu estou falando de Jesus que vai destruir, que vai, vou escandalizar você, matar os inimigos de Deus. Apocalipse 19, versículo 20. Apocalipse 19 e 20 vai falar que tem um rio de sangue quando Jesus voltar. Esse rio de sangue vai estar nos freios dos cavalos de Jesus. Imagina, Jesus sentado num cavalo, um rio de sangue de 400 quilômetros, meu amigo. Com a altura do sangue aqui. Que as aves dos céus vão se alimentar dos cadáveres dos mortos. Meu amigo, 400 quilômetros é a diferença de Rio e São Paulo. Eu sempre fico pensando nisso. Mano, o rio de sangue. Você já leu Isaías 63? Quem é esse? É uma visão de Isaías também sobre o fim dos tempos. Quem é esse que vem de Edom e Bosra? Sabe onde fica Edom e Bosra? Países islâmicos. Quem é esse? Visão de Isaías. Quem é esse que vem de Edom e Bosra? Que vem com força, valente como um guerreiro. E aí vem a pergunta: por que suas roupas estão salpicadas de sangue? A maioria das pessoas, todo mundo sabe, quem está vindo no fim dos tempos num cavalo? Jesus, né? Por que suas roupas estão salpicadas de sangue? Aí todo mundo, Jesus morreu na cruz, então é a roupa, né, do sacrifício de Jesus. Não é isso que Isaías 63 diz. A resposta está no versículo depois. Eu mesmo pisei os meus inimigos como uvas no lagar, no dia do meu furor, e as minhas vestes ficaram salpicadas de sangue. Meus amigos, aquele sangue nas roupas de Jesus é o sangue dos inimigos de Deus. Você está escandalizado? Como que você reage hoje quando você vê uma criança sendo estuprada por um adulto, violentada por um adulto? E essa pessoa, o governo livra. Meus amigos, não tem 2 meses, eu conversei com a minha esposa, 2 meses que a gente viu uma matéria em que um homem de 35 anos estava abusando da filha de 11. Quando foi levar até o juiz, sabe o que o juiz falou? Essa é uma relação familiar, não tem por que condená-lo. Meu amigo, o cara foi livre, abusando de uma menina de 11 anos, um homem de 35. E o mundo grita: onde está a justiça de Deus? Onde está Deus quando isso acontece? Meu amigo, Deus estava lá vendo e falando: é melhor você se arrepender, porque eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou esmagar a cabeça de cada pedófilo que abusou de crianças em toda a história.
Você não ora por justiça de Deus? A justiça de Deus não é como você pensa. A sua justiça é como um trapo de imundície para Deus. Você sabe o que significa trapo de imundície? Quando Isaías fala sobre trapo de imundície, o trapo de imundície da época era um tecido em que as mulheres colocavam para segurar o seu ciclo menstrual. E aí elas retiravam esse tecido e jogavam fora. E Deus fala: a sua justiça, o que você pensa ser reto, a forma como você tenta lidar com justiça, é como um pano cheio de sangue e ciclo menstrual. Não serve de nada. Quando nós oramos por justiça sobre o governo das nações, sobre governos ditatoriais, sobre corrupção, quando nós oramos sobre justiça na igreja por causa de abusos, por distorcer a palavra ao seu bel prazer. Você já orou por justiça alguma vez na vida? E aí parece que, tipo assim, o Senhor não vai fazer nada, a corrupção continua. Ainda tem muitos assaltos em que pessoas são mortas sem pena. Quando que isso vai acabar, meus amigos? Aqui, ó. Não vai ser o governador da sua cidade que vai acabar com a violência, com os assassinatos, com o roubo, com o estupro, com violência contra a mulher. Vamos lá, contra o racismo. Ah, amigo, vamos lá. A gente fica levantando. Mano, meu esboço já foi de ralo. A gente fica falando. Mano, vamos lá. Eu não sou preto, né? Eu tenho sangue de preto. Minha avó era pretona, bonita, mas casou com alemão. Aí misturou a parada. Aí saiu eu assim. Bonita bicha, mano. Cabelo cacheado. O alemão não era de bobeira, não. Mas, mano, a gente fica dentro da igreja. Como é que é aquela palavra? Black Lives Matter. Vidas negras importam. Meu amigo, toda vida importa. O problema do racismo é pecado. Sabe o que a gente precisa para acabar com o racismo? Presença de Deus. Pensa em Azusa. A gente estava conversando sobre Azusa hoje. Tem gente que olha para o avivamento de Azusa e fala: eu acho que eu falei com a Vicky. Com a Vi, sei lá como é que vocês chamam. Eu falei hoje com a minha esposa também. É Vicky, Victoria, Victoria, tem várias coisas. A gente estava conversando, ela participou do teatro de Azusa, do Giovanni Si. Eu falei assim, cara, tem um monte de gente que acha que era uma manifestação política, William Seymour. Nossa, o movimento de oração e adoração e derramar do Espírito em línguas entre os negros. Uau, isso aí é resistência. Pô, cala a boca. Que besteira. William Seymour, ele ouvia as aulas sobre o batismo com o Espírito Santo do lado de fora da janela, por causa que era um seminário só de branco. Charles Parham, ensinando sobre o batismo do Espírito Santo, e ele não podia entrar na sala, ficava ali, ouvindo, filho de um escravo, cego de um olho. William Seymour ouvindo a palavra. De repente acaba o seminário, Charles Parham sai, William Seymour segura o Parham e fala assim: cara, o que você está ensinando aí sobre o Espírito Santo? Isso aí é verdade? Cara, isso é verdade. E aí sabe o que o Charles Parham fala? Você é o único que acredita naquilo que eu estou ensinando. Você é o único que está honrando o que eu estou falando sobre a presença do Espírito Santo.
E aí, meus amigos, 14 de abril está chegando aí. Vai fazer 200 anos? Não, 1906. Faz a conta aí. Eu acho que vai fazer vou fazer aqui. 120 anos. 120 anos, dia 14 de abril desse ano, avivamento de Azusa. 14 de abril, uma reunião em que eles começam a orar, honrando a presença do Espírito Santo. Espírito Santo cai na rua Rony Bry. Logo depois eles precisam comprar o que eles chamam de Missão Apostólica da Fé. Era um galpão de cavalo fedorento, sujo pra caramba, mas tinha gente orando e amando Jesus, honrando a presença de Deus, honrando a presença do Espírito Santo. Sabe o que acontece? A região ao redor, as pessoas atravessam a rua, caem no chão confessando pecado. De repente, brancos começam a entrar na reunião de oração e o Espírito Santo está se movendo. William Seymour, ele orava com a cabeça debaixo de um caixote de frutas, orando pela presença de Deus. Começava a sair fumaça do púlpito. As crianças começavam a tocar na fumaça, na Shekinah de Deus. Os brancos começam a entrar na reunião, de repente, negros e brancos. 1906, meus amigos. Segregação racial no alto. Começam a se abraçar e a orar uns pelos outros. Sabe o que a gente precisa para acabar com o racismo? Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é o espírito da comunhão. Fora isso, meu amigo, não adianta a faixa. A gente sempre vai brigar por um lado. Nosso Deus é um Deus que vai trazer justiça para a terra. E deixa eu falar com você. É o desejo de Deus morar aqui. Não é só a promessa de Deus, mas é o desejo de Deus. Ele se comprometeu. Ele prometeu uma terra para Abraão. Ele prometeu um rei da descendência de Davi que iria governar para sempre no seu trono. Não foi Salomão, não foram os próximos reis, não foi Josias, não. Jesus é o rei ao qual nós aguardamos. Nosso coração, nossa esperança não está em simplesmente sermos arrebatados para ficar sentadinho numa nuvem no céu. Nossa esperança é o Senhor restaurar todas as coisas, toda a criação, e como diz Efésios 1, convergir céu e terra. E aí eu tenho no meu coração que a gente, sabe, Rubem, a gente canta as canções sem pensar. Se tem uma coisa que me dá raiva na igreja é isso. Quando a gente canta sem entender. Cantar as músicas do telão por cantar. A gente fica falando, cara, a presença de Deus. Quero mais da presença de Deus. Eu quero, sabe, Salmo 132. Virou uma frase de efeito. Virou no Rio lá, cara. Um monte de igreja, Rubão. Construindo um lugar na presença de Deus. A gente transformou isso numa frase qualquer, perdendo um sentido. Meus amigos, não vamos fazer isso. Sabe por quê? Vamos ler o Salmo 132 para eu encerrar? 46 minutos, mulher. Fica feliz comigo. Mulher é um apelido carinhoso, tá, gente? Não tô... Todo mundo lá na igreja brinca comigo. Ô, mulher!
É como eu brinco com ela. E as minhas filhas pegaram isso também, né? A Maria fala a palavra, ô mulher! Pequenininha. Abre comigo o Salmo 132. A gente leu isso no dia dos estafes, né? Olha o que está escrito. Lembra-te de Davi, Senhor, e de todas as suas provações. Isso é um salmo de Salomão, filho de Davi. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e ele fez votos. Ou seja, Davi fez um voto ao Senhor, ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na tenda em que moro, não deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Cara, isso aqui é muito bonito. Isso aqui virou frase de um monte de igreja, construir um lugar para a presença de Deus. Mas não tem a possibilidade de você construir um local para a presença de Deus se você vive de qualquer forma. A questão é, não dá para ter o voto de Davi sem o zelo de Davi. Você não vai conseguir. Você pode cantar todas as músicas. Você pode cantar: eis o tabernáculo de Deus entre os homens, ele habitará. Você pode cantar essa música. Você pode cantar: eu não darei sono aos meus olhos, até que os seus olhos encontrem um lugar. Quem já ouviu essa música? Do Morado. Ah, se fendesse os céus. Você pode cantar essas músicas todas. Se você não tem o zelo de Davi, você não tem o voto do Salmo 132. Você aprendeu a cantar as músicas do Salmo 132. Mas você não tem um coração para construir um lugar para a presença de Deus. Porque Davi, meu amigo, Davi era obsessivo pela presença. Era a obsessão dele. Davi, quando ele fala que vai construir um local para a presença, ele não estava pensando numa plataforma ministerial, Rubão. Davi institui 288 músicos e cantores para cantar diante da arca de Deus e profetizar com seus instrumentos e trazer e honrar a presença no meio de Jerusalém. Davi não estava querendo criar a primeira sala de oração da época. Davi não estava criando a primeira reunião de oração com músicos e cantores. Davi reunia pessoas porque ele queria a presença e ele queria apresentar a presença para outros. Ele queria que a presença governasse, não ele. Por isso que ele queria a arca em Jerusalém. Não dá, meus amigos. Olha Salmo 42, Salmo 63, Salmo 84. Qual é o teor do coração de Davi ali? Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pela sua casa. Até o pardal conseguiu encontrar um lugar perto da sua casa. E eu encontrei também os teus altares. Caraca, vale mais um dia na sua casa do que 1000 dias em outro lugar. Salmo 63, eu tenho esses salmos de cor na cabeça. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Meu ser anseia por você como uma terra exaurida de águas. E assim eu contemplo você no seu santuário para ver o seu poder e a sua glória. Mano, vamos lá. Eu te busco ansiosamente. Meus amigos, alguém aqui já teve crise de ansiedade na sua vida? Levanta alto aí, sem mão de dinossauro.
Te levanta a mão de T-Rex, né? Fica com a mão assim, pô, levanta alto. Pô. Tipo Jurassic Park. Se você já teve uma crise de ansiedade, meu amigo, você sabe o que é. Cara, falta ar. Sua respiração fica pesada. Sim ou não, gente? Sua mente parece que está atordoada de preocupações. Seu peito parece que vai explodir, cara. A gente domesticou as palavras. As palavras, quando nós lemos, não fazem mais efeito como deveriam fazer. Meu ser busca por você ansiosamente. Meus amigos, fala para mim. Você busca Deus de forma ansiosa? Você já perdeu? Eu não dirijo, né? Quer dizer, eu dirijo, mas não tenho a carta ainda. Mas a galera que vai sair para trabalhar ou vai sair para o culto de domingo, onde está a chave? Falta 15 minutos para começar o culto e você pegar. Quem já viu isso aí? E tem que sair rápido de casa, a chave desapareceu. Como que você busca essa chave? Sai da frente, mano. Você vira o sofá. Olha dentro da geladeira, tira os congelados todo, o frango, né? A carne. Pô, mas aqui, não pode estar aqui. Pô, mano. Pode estar em qualquer lugar. Aí você vai no banheiro, olha ali a latinha de lixo do banheiro. Pô, será que foi? Cara, você olha tudo para achar. Porque é o quê? Necessário para o seu dia, sim ou não? A gente não faz isso com Deus. A gente não busca Deus ansiosamente. A gente não tem uma busca desesperada, contínua. E a pergunta é: onde nós vamos achar Deus? Meus amigos, você quer a presença? Você quer a presença nas nossas reuniões? Não basta um pastor querer Deus. Precisa ter um povo que quer. E a busca não começa nos 5 minutinhos de oração antes da reunião. A busca começa segunda-feira. Meu amigo, a gente está em 3 dias de conferência aqui. 3 dias? Segunda-feira a gente ainda vai fazer uma pós-conferência para buscar mais a Deus. Sim ou não? Mas se terça-feira esses 4 dias não gerarem mais fome em você, não valeu de nada. A gente está acostumado a começar os cultos, e aí, cara, hoje teve presença de Deus, sim ou não? E aí a gente chegou aqui no Senhor. Uau, presença de Deus. Pessoas vieram ao altar, confessaram seus pecados. Pessoas que nunca oraram em línguas, nunca oraram no Espírito, começam a falar. E aí a gente tem um culto com a presença de Deus se movendo no nosso meio. A gente fala, uau, que incrível. Aí chega o próximo domingo, a gente começa daqui. Meus amigos, era para a gente começar da onde a gente parou. E sabe por que a gente não começa de onde a gente parou? Porque a gente não alimenta a nossa busca pessoal. Meus amigos, assim, o que eu tenho para vocês é, se a gente quer de verdade ter zelo pela presença de Deus, a gente precisa mudar a forma como a gente pensa. Vou falar uma coisa para vocês. Não dá para receber mais se nós não temos atitudes diferentes. Não tem como. Não existe a possibilidade
de ver algo novo fazendo as mesmas coisas. A gente fica, eu quero viver algo novo. É meu coração arder de pouco. E você não faz nada, mano. Nem gosto dessa música. Não está gravando, então não posso falar. Gostosinho, pastor. Calma aí, pastor. Me ajuda aí. A gente quer o extraordinário de Deus. A gente quer ver coisas radicais de Deus, sobrenaturais, fazendo as mesmas coisas de sempre. Alguém vai precisar ficar louco pela palavra. Alguém vai precisar ficar ansioso por uma vida de oração e de encontro com Deus. Acabou o tempo da gente viver uma vida cristã apenas consumindo os cultos. Acabou. Esse tipo de pessoa e esse tipo de igreja que promove isso vai acabar. Não vai resistir. Porque pessoas não estão atrás mais de uma religião. Religião tem uns montes aí. Pessoas estão atrás de a verdade do Senhor, ainda que elas não saibam e não confessem. Então, se nós queremos não só uma visitação, nós honramos as visitações do Senhor, mas se nós queremos ver a presença de Deus morando em Brasília, nós precisamos fazer o que ninguém está fazendo. Nós precisamos nos mover como ninguém está se movendo. Nós precisamos orar como ninguém está orando. Nós precisamos começar a fazer orações ousadas. Bob Sorge tem um livreto, pararam até de editar esse livreto porque o nome do livro deu zebra. Nós precisamos fazer orações ilegais. Tem um tipo de oração que ninguém fez ainda. Tem um tipo de perfume que não foi derramado ainda, Rubem. Quem vai fazer? Onde estão aqueles que vão ser radicais pela presença de Deus? Meus amigos, sabe o que eu acredito? Hoje o discurso do mundo é que a gente precisa ter uma vida equilibrada. Sim ou não? Cara, você pode ser um cristão, ir na igreja, mas tipo assim, cara, cuidado, não fica muito indo na igreja não. Cara, você precisa aprender a equilibrar família e igreja. Ô, mano, você trabalha demais, mano. Você precisa descansar. Não, mano, é sempre o seu prazer, é sempre você. Não, mano, dá uma parada de tudo, larga. Para. E aí tem aquele chapeuzinho, né? Que eu acho ridículo. Deus, família, ministério, igreja. Gente, isso aqui é a maior palhaçada. É Deus e ao redor, família, ministério. Deus é o centro. Deus é o centro da vida. A prioridade é Deus. E todas as coisas funcionam ao redor da presença de Deus. Se nós não tivermos Deus como centro, todas as outras coisas viram caos. Inclusive a igreja. Nós não precisamos de equilíbrio.
Nós não precisamos. Você sabia que se você ler as escrituras, você não vai achar, quer dizer, você vai achar com outro nome, você não vai achar a palavra equilíbrio. Mas você vai encontrar algo que se parece com equilíbrio. Sabe onde? Apocalipse 3. Você não é nem frio e nem quente. O que você é? Equilibrado. Com pessoas equilibradas, sabe qual é a resposta de Deus? Vômito. Porque pessoas apaixonadas não são equilibradas. Não são. Pessoas que amam, lembra aí, quando você começou a namorar a sua esposa? Lembra aí, Flavinho, Renata? Como é que era? Eu lembro, Marcela, pô. Trabalhava no Leblon, morava na Ilha do Governador. Para chegar lá, era 1h30 para eu sair do trabalho e ver. Aí eu tinha que pegar a Lagoa Rodrigo de Freitas, engarrafadíssima, saía às 7 horas do trabalho. Chegava lá quase 9 horas para ir embora às 11, ficar 2 horinhas conversando. E aí eu voltava por Bom Sucesso. Você já ouviu falar de Bom Sucesso? Você nunca ouviu falar de Bom Sucesso? Eu vou fazer uma representação de Bom Sucesso. Quem já viu Rei Leão? Sabe quando o Mufasa está junto com o Simba e fala assim, ó, todo esse reino aqui, ó, vai ser seu. E aquela parte lá, nunca vá lá. Bom Sucesso. É Bom Sucesso no Rio, querido. Coisa forte, tá? E aí eu pegava, saía 11 horas, pegava uma van até Bom Sucesso. Aí eu tinha que passar debaixo de uma linha de trem. O trem passando em cima, eu tinha que passar numa pontezinha escura, numa linha de trem. Mano, eu orava para Deus, eu fazia o Pai Nosso, eu pegava o terço, eu fazia tudo. Alguma coisa tinha que me proteger. Estou brincando, gente, por favor. Mas eu passava ali no temor do Senhor, gente. Passava rápido, aqui assim, ó. Voltava. E aí esperava o ônibus 908, que passava no meio de uma favela. Gente, era sinistro. Mas sabe o que me movia? A beleza da Marcela. Paixão. Sabe o que não nos move? Sabe por que nós estamos parados e frios? Porque nós não vemos aquele que é belo. Era desequilibrado. Tinha tudo para dar errado. Podia ter tiro no meio da parada. Eu falava, não, eu vou ver a Marcela. Eu amo. Pessoas apaixonadas são desequilibradas. O que nós precisamos é de um teor de radicalidade e desequilíbrio na igreja, de paixão por Jesus. Nós estamos precisando disso. Que o Senhor nos livre de ser mornos. Em nome de Jesus. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança não está no governo, na política, em líderes, a nossa esperança está no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Se existe um zelo que nós temos que apegar por esse zelo, um zelo pela habitação do Senhor, tendo um anseio apaixonado pela sua presença. Amém? Vamos ficar de pé.